Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, por favor. Marcos, capítulo 16. Vamos ler os versículos do 14 ao 18. Marcos 16. Amém? O texto diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta noite é levanta e resplandece. Queridos, o Espiritismo ensina às pessoas que a missão do homem neste mundo é pagar os erros supostamente cometidos em vidas anteriores. Os orientais afirmam que a missão do ser humano é buscar o aperfeiçoamento através do sofrimento. Já o ateu acredita que sua existência é obra do acaso, é o resultado da matéria inanimada, matéria sem vida. Para a filosofia, a sua missão neste mundo não passa de conjecturas e teorias, de simples hipóteses. Mas o que a Bíblia diz a respeito do nosso ser? O que a Bíblia fala a respeito de nós? Cada linha de pensamento e de pensadores tem a sua filosofia de vida, tem o seu entendimento da sua existência. A leitura que nós fizemos em Marcos, capítulo 16, 14 a 18, nos leva à conclusão de que a nossa missão é levar o homem ao conhecimento de Deus. A nossa missão é louvar, honrar e glorificar ao Senhor nosso Deus. Essa é a nossa missão. Estamos aqui para isso. E se não fazemos isso, automaticamente estamos errando o alvo. Não estamos cumprindo a nossa missão. Existem algumas recomendações bíblicas que nos levam a cumprir a nossa missão como servos obedientes, que devemos ser, obedientes à palavra, obedecer ao nosso Deus. E nesta noite estaremos pensando sobre 4 pontos, gostaria de falar sobre 4 pontos, para chegarmos ao cumprimento de nossa missão. Nós temos uma missão a cumprir, mas para cumprirmos a nossa missão, existem algumas coisas que precisamos fazer. De braços cruzados e sentados em casa, certamente não cumpriremos a nossa missão, Então, eu quero dizer que primeiro, precisamos, como o texto, a palavra de Deus diz, precisamos resplandecer como astros no mundo. Então, precisamos brilhar como astro, porque o sol, ele resplandece, todos têm a capacidade de ver a luz do sol. As estrelas, é visível as estrelas, não no caso nos dias que choverão, mas nos dias de tempo bom, conseguimos visualizar o
as estrelas. Então eu quero dizer, queridos, se somos sal e luz, devemos resplandecer como luz nas trevas. Temos um papel de levar luz àqueles que estão nas trevas, àqueles que estão perdidos, àqueles que estão longe do propósito de Deus. Então estamos vivendo em um tempo em que os filhos de Deus, eles têm influenciado muito pouco no meio em que vivem. Tem sido pouca a nossa influência como servos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes estamos muito preocupados com as nossas vidas pessoais, com os nossos interesses, e temos deixado o interesse daquele que nos chamou de lado. Então a Bíblia fala em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, que é nos últimos dias, meus irmãos, os homens seriam o quê? Amantes de si mesmos, e é isso que nós temos visto. O objetivo de cada um é querer ficar bonito. Hoje o afã é ficar forte, é ficar bonito, né? É ter dinheiro, é o ter. Então, queridos irmãos, visto que ele é importante, visto que o homem se sente importante, o homem é especial, e o começo do fim de todo e qualquer sistema é quando o homem se coloca no centro de todas as coisas, quando na verdade Cristo deveria estar no centro das nossas vidas. O homem tem valorizado a si mesmo. Então esta é a filosofia do humanismo, e tem invadido as igrejas também, tem invadido a mente e o coração de muitos crentes, o humanismo, o homem como centro de todas as coisas, o homem como princípio. Eu quero dizer nesta noite que algumas igrejas têm dado ênfase, queridos irmãos, de uma maneira impressionante, diabólica, a este ênfase. É triste, mas é a verdade, como que o homem é o mais importante. Mas eu quero dizer nesta noite que o nosso Deus, Ele é quem é importante. O Senhor Jesus é quem é importante. Ele é o primeiro, Ele é o primeiro Ele, segundo Ele, terceiro Ele, né? Então eu quero dizer nessa noite que o que identifica a nossa missão como cristão, meus queridos irmãos, é apresentar um estilo de vida diferente da do mundo. Mas nós temos percebido que, na verdade, muitos cristãos não têm influenciado aonde está, não tem sido diferente, não tem influenciado. Então, a sociedade de hoje prioriza o ter, prioriza as conquistas, mas o crente, ele deve privilegiar o ser, né? O ter é algo subjetivo, e o ter será eterno. Quando nós priorizamos o ser cristão, o ser servo de Deus, o ser autêntico filho de Deus, automaticamente, meus queridos irmãos, nós estamos agradando ao nosso Deus. Mas quando priorizamos o ter é algo subjetivo, é algo passageiro, é algo fugaz, é algo que desaparece com o tempo. Então, eu quero dizer que o objetivo principal do crente é ser amável, é ser digno, é ser semelhante a Cristo, cumprindo o que está escrito em Colossenses capítulo 3, de 12 a 15, que diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revestido do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. É isso que precisamos ser. Esse deve ser o nosso propósito e objetivo. Deve ser alcançar, queridos irmãos, para alcançar ser parecido com Cristo, como o texto aqui fala. Assim como Cristo vos perdoa,
assim vos fazeis também. Sobre tudo isso, revestindo do amor, que é o vínculo da perfeição. Mas o amor está muito aquém na vida de muitas pessoas. Então, mas essa sociedade, meus irmãos, sem Deus, porque estamos vivendo no meio de um povo sem Deus, vive segundo o curso das suas próprias vontades, vive segundo o curso do seu coração, vive segundo o curso do seu desejo. Então o crente deve viver segundo o curso do Espírito de Deus. É nesse curso que vivemos, baseado em Gálatas 5,16, como Gálatas diz, andando em Espírito. É dessa forma que devemos andar. E é isso que devemos buscar, andar em Espírito, para que, meus irmãos, o nosso Deus possa se agradar da nossa vida. Então precisamos viver o estilo de vida proposto na palavra de Deus, apresentar um estilo de vida o que? Diferente. Precisamos andar na contramão do mundo, precisamos andar na contramão do que o mundo propõe, porque o mundo tenta impor para nós um estilo de vida mundano, um estilo de vida que agrada ao mundo, mas nós precisamos viver um estilo de vida que agrada ao nosso Deus, servindo a Ele e honrando a Ele. O que identifica a nossa missão como igreja de fazer a vontade de Deus? Com base em 1 Pedro 4,2, diz que a vontade de Deus tem dois aspectos. A vontade de Deus tem que ser soberana, tem que estar sobre todas as coisas, tem que estar em primeiro lugar. Isso é, todos os homens serão julgados e o inferno e o céu são reais. Então temos que reconhecer que Jesus como Messias. Então a vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus será estabelecida na nossa vida. E céu e inferno é uma questão de escolha. Então, que tipo de vida temos levado? O tipo de vida que temos levado é que vai determinar para onde vamos. Então, se vamos para o céu, temos um estilo de vida baseado, como está lá em Gálatas, né? Como vamos estar expressando os frutos do Espírito. E a outra, né? Outra coisa que, o segundo aspecto, ela é permissiva. A vontade de Deus é permissiva, porque Deus não nos obriga a viver da forma como Ele quer que nós vivamos. Nós temos livre-arbítrio, temos liberdade para fazer a vontade dEle ou não. Ele poderia nos obrigar, mas Ele não nos obriga. O homem, ele é livre, então abrange, entre outros aspectos, a livre escolha do homem e a liberdade que ele tem de escrever a sua história. A minha história quem escreve sou eu, a sua história quem escreve você, mas a sua história, a minha história, a nossa história está baseada na palavra, está pautada na palavra, é a palavra de Deus que temos usado para escrever a nossa história. Então, eu quero dizer que existem 3 níveis, né, chamado para fazer a vontade de Deus. O primeiro nível geral, que é feito a todos os homens. Eu queria que alguém abrisse aí em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, por favor, né? É o primeiro nível. Então, esse é o primeiro nível, que todos os homens sejam salvos. Então, é um nível que? Um nível mundial, um nível é uma vontade única para todos. O segundo nível, ele é restrito para o seu povo. O segundo nível é restrito para mim e para você, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,3, que diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Olha, então a segunda vontade de Deus, ela é restrita para mim e para você, que nós sejamos o quê? Porque essa é a vontade de Deus, que é a nossa santificação, que nós procuremos o quê? Nos santificar cada dia mais, fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele quer. E tem o terceiro nível, que é o particular. Esse nível da vontade de Deus é individual. Ele é feito para mim e para você. Está lá em Isaías capítulo 6,
versículo 8, que diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse é direto para você. O Senhor, Ele procura quem enviar. Ele diz, né? Depois disso, ouvi do Senhor dizer: a quem enviarei? E Deus busca quem enviar. Os campos estão brancos para a ceifa, o campo está branco para ser ceifado, mas Deus busca ceifeiros, e Ele pergunta nessa noite a mim, pergunta a você, a cada um de nós: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Precisamos responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor Deus, envia-me a mim. Então Deus é um Deus de graça e misericórdia, que não deixa que seus filhos perdidos num labirinto, que não deixa seus filhos perdidos nem como ratinhos vendados. Então Deus, Ele sempre nos mostra o que é certo e o que é errado. Nós não estamos em um labirinto com olhos fechados, nós sabemos para onde estamos caminhando, nós sabemos o que temos feito, sabemos que tipo de vida temos levado, sabemos o que temos feito, se tem agradado a Deus ou não. Então, quero dizer nesta noite, afirmo que 99% da vontade de Deus para as nossas vidas já foi revelado, na palavra dele. Deus, Ele tem revelado a sua vontade para mim, para você. Aqui, que está em nossas mãos aqui 66 livros, está em nossas mãos 1189 capítulos, está em nossas mãos 31.173 versículos, né? Então nós precisamos do que? De inspiração de Deus para sabermos o que? Sabermos como produzir em nossas vidas. Então, a vontade de Deus está revelada. Cada um de nós temos a vontade de revelar em nossas mãos. Se temos feito outra coisa, se temos agido de outra forma, é um problema nosso, e nós vamos pagar o nosso preço por isso. Então, essa é a razão de existir a palavra de Deus. É para que Deus deixou a palavra dele para quê? Para nos orientar o caminho que devemos seguir, como devemos conduzir. Então, nela contém o que? A vontade de Deus para as nossas vidas, na palavra, e todos nós temos acesso. Hoje a palavra de Deus é algo mais fácil, até quem não tem Bíblia em casa pode ter através do celular, baixar o aplicativo. Então a Bíblia hoje é algo que dá toda a humanidade, todo mundo que tem um celular hoje tem acesso à Bíblia, não tem se não quiser. Então Deus está interessado nos mínimos detalhes da nossa vida, cada ato nosso, cada atitude, cada comportamento. Então essa está na moda em nossos dias, uma preocupação demasiada para novas revelações, porções, profecias. A gente vê que hoje, né, muitas igrejas aí, as pessoas querem profetizar, quer revelação, né, quer falar em línguas, mas eu quero dizer que depois de 2024 anos, estamos a 2024 anos de Jesus aqui, né? Ainda não compreendemos, né, toda a vontade, que a vontade de Deus está revelada em sua palavra. É na palavra que está revelada. Deus, Ele se revela. Não precisa, se eu não puder vir para a igreja, em casa, se eu abrir a palavra, Deus revela a vontade dele para a minha vida. Não depende, né? Se eu puder estar aqui, é bom estarmos aqui louvando a Deus, glorificando Ele. Mas se eu não puder, estiver doente em casa, ou estiver em alguma atividade em casa, e não posso vir para a igreja, se eu abrir essa palavra, Deus, Ele se revela para mim e para você. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que eu gostaria de sugerir que devemos nos preocupar muito mais com o 99% da vontade de Deus, do que já foi o que? Revelada, do que com 1% que está para ser revelado. Então devemos nos preocupar com a palavra, com o que está revelado aqui. Então, em vez de andar procurando, tem gente que anda procurando um sinal de Deus por aí, né? Anda de igreja em igreja para ouvir revelação. Eu quero ir na igreja tal porque lá tem revelação. Deus, Ele quer se revelar para você. Deus não depende de homem, não depende de pessoas. Nós temos um Deus, né? Por isso que a mulher samaritana perguntou a Jesus: Senhor, o judeu adora lá no templo, nós adoramos no monte.
Aonde é o local da adoração para o nosso Deus? E aí Jesus diz lá, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. É em qualquer lugar, é em casa, mas basta abrir essa palavra. Então não devemos ignorar o que Deus já revelou. Tem gente que está ignorando o que Deus já revelou, ignorando a sua palavra, que Ele vai nos dar informação especial. Deus, porque Deus não precisa me dar informação especial, Deus já me deu todas as informações, meus irmãos, já deu a você. Então abra a palavra de Deus e medite nela de noite. Então a vontade de Deus para nossas vidas está na sua palavra, está na Bíblia. Eu quero dizer que a missão da igreja é produzir frutos. Essa é a nossa missão. Como o texto que nós lemos, precisamos produzir frutos, e frutos que permaneçam. Então o crente, devemos ser o que? Uma árvore frutífera, porque quem produz frutos é uma árvore, e é isso que precisamos ser, uma árvore frutífera. Devemos vencer o mal com o bem, como o texto que nós lemos está lá dizendo, suportar as fraquezas dos fracos. Devemos pregar o Evangelho, amar e bendizer os que mal nos dizem. Às vezes vê alguém diz assim, fulano falou mal de você. Temos que amar mais ainda. Por isso Jesus diz que é muito fácil amar quem nos ama, difícil amar quem nos persegue. E Jesus, Ele ensinou isso. Não é impossível, porque Jesus fez. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez. Então, precisamos do quê? Contrariar, meus irmãos, a atitude da sociedade em que vivemos. Precisamos andar na contramão do mundo. Então, eu quero dizer que a atual sociedade vive em função de si mesmo, vive em prol de si, em busca de si, mas o crente, ele vive em função do Senhor e dos outros. 1 Coríntios 10, 24 diz que não devemos buscar os nossos próprios interesses, mas o do outro. Devemos amar o outro, devemos ser mais amável, mais dedicado, mais cortês. Eu quero dizer nessa noite que o crente se relaciona, aqueles irmãos, debaixo da graça de Deus, por amor, misericórdia e perdão. É assim que nós nos relacionamos, por amor, misericórdia e perdão. É dessa forma, mas no mundo é diferente, né? O mundo ainda reina a lei mosaica, dente por dente, olho por olho. Fez, recebe, bateu, apanha. Mas Jesus não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse que era para a gente amar os nossos inimigos, né? Se alguém fala mal de você, quando passa por você e precisa aí, dona Laíde soube que alguém falou mal dela, e a pessoa passa lá, ó Laíde, eu estou sem um coentro em casa, e coentro está caro, né, Laíde? Ela diz, toma um pouquinho aqui, vai temperar a sua comida. Sabe que falou mal, mas tome aqui, toma uma manga, vai fazer um suco, né? Tome aqui algo, eu estou te dando algo. E é assim que Jesus quer que nós sejamos. Foi esse é o propósito dele. Então, meus irmãos, eu quero dizer nessa noite que as pessoas se relacionam por interesses pessoais egoístas. É assim o mundo busca, né, seus próprios interesses, ou para fazer o quê? Justiça ou vingança, e é dessa forma que o mundo tem vivido. Mas eu quero dizer, né, esforcem-se, como diz Hebreus, capítulo 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade não se verá quem? Sem santidade não vai ver Deus. Então ele pede para que nós nos esforcemos. Então, essa sociedade busca primeiro os seus interesses, mas os crentes, né, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Deus, nós buscamos o interesse do outro, buscamos ajudar o outro, né, abençoar o outro. Nós furamos uma telha dessa casa aqui, e aí nós temos 5 telhas aqui, furamos uma telha. Ela me procurou hoje até, ela disse, pastor, e a telha para trocar? Eu disse, não, meu irmão, eu não vou lhe dar uma, não, eu vou lhe dar 5. Ela é mesmo, pastor, eu disse, você vai trocar 5. Oh, glória a Deus, pastor. E nós temos que ser assim. O crente tem que ser diferente do mundo. A Bíblia diz que a nossa justiça tem que se exceder à justiça dos escribas e fariseus. Tem que se exceder. Então eu quero dizer, concluindo,
lembremos de que o Senhor nos chama para servir como referência a essa sociedade materialista. Eu tenho que ser referência. Ele não tem que ver alguém egoísta em mim, alguém materialista em mim, tem que ver alguém espiritual, alguém que está preocupado com o outro, entendeu? Na corrida dessa vida, devemos sempre nos destacar obedecendo a Deus. E é assim que o mundo, vamos ganhar o mundo assim. As pessoas que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso lado, nós só vamos ganhá-los se eles verem algo diferente em mim e em você. Que Deus nos abençoe, que sejamos, assim como Cristo deseja que sejamos, amável, compreensivo, como o texto que nós lemos. O texto diz: finalmente apareceu, o texto foi Marcos 16, onde ele diz, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê está condenado. Então, eu tenho essa responsabilidade de levar o outro a crer, é o meu papel. Então precisamos o quê? Para que eu leve o outro a crer, eu preciso resplandecer como os astros dos céus. As pessoas precisam me ver diferente no meu trabalho, na comunidade, quando olhar e dizer: que ele é crente. E quando tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, a pessoa parar e ouvir. Por quê? Porque é cristão, é diferente do mundo. Precisamos viver de uma forma diferente, que o mundo possa ver Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. O irmão Milton vai estar trazendo uma palavra de oração, encerrando o trabalho desta noite, e agradecendo a Deus, porque estivemos na presença dele nesse dia, mais um dia caminhando com o Senhor. Nós colocamos o nosso Deus, que é o hoje, simplesmente crendo, coisa maravilhosa acontece. É verdade. São o eterno Deus, estamos gratos, meu Pai, pela mensagem desta noite. Eu quero agradecer, meu Pai, que a tua palavra falou profundamente no meu coração. Amém. E falou no coração de todo mundo. Amém. Que essas palavras de Deus que o céu nos trouxe, não veio de mim mesmo, mas veio do alto, veio de ti. Veio as palavras de transformação. E eu te peço, meu Pai, que a partir deste momento, as nossas vidas, meu Pai, sejam mudadas. Amém. Mais como era. É verdade. E a cada dia, meu Deus, nós precisamos crescer e se desenvolver na atuação da palavra. Amém. Porque é a tua palavra que edifica a vida do homem. E nós estamos aqui nessa observação para que todos nós possamos ser edificados na rocha. Amém. Só pela tua palavra que nos sustenta. Amém. Mas só te peço para que o Senhor desperte a tua igreja, a começar comigo, para que nós possamos ter uma atividade mais ampla, para que nós possamos enxergar mais a necessidade de alguém que necessita de ti. Amém. Mas o Senhor levantou a tua igreja nesse sentido. E às vezes nós estamos se acomodando dentro de quatro paredes, mas precisamos observar aquelas pessoas que estão nas trevas para que possamos assim levar a luz. Amém. Amado Pai querido, muito obrigado por ter certeza do Senhor se vê e está presente no meio do teu povo. Amém. Porque se a tua presença nada do que foi feito seria feito. Amém. Mas pela tua misericórdia que triunfou sobre as nossas vidas, Amém. nós estamos gratos pela tua palavra. Amém. Agora, Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe também, Pai, aquelas vidas que não foi possível estar aqui nesta noite. Amém. Tem pessoas aí que estão viajando, a irmã Júcia, meu Pai, como ela na atuação, é verdade. ela está lá com a mãe dela, abençoe a irmã Maria Gilda e outras. Tem muitas pessoas enfermas na tua igreja, mas só o Senhor é a solução de todas as coisas. Amém. Mas só agora eu te peço para que tu nos conheça, a cada um de nós para os nossos lares.
Amém, Senhor. Dê uma semana, meu Pai, cheia da tua graça. Amém, Senhor. O Espírito Santo de Deus possa estar presente, dirigindo as nossas vidas. Amém. Hoje, amanhã e para todo sempre. Eu peço essas bênçãos e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar.